Existe um período do dia, logo pela manhã, em que quase metade dos AVCs e infartos acontecem. E esse período começa exatamente no horário que você abre os olhos de manhã. A boa notícia é que pequenas mudanças na sua rotina da manhã podem transformar esse período de risco em um estudo de proteção para o seu cérebro e para o seu coração. Aqui hoje eu vou te falar 7 hábitos simples matinais que você pode começar a colocar em prática hoje mesmo para fortalecer o seu corpo e proteger o seu organismo. Você vai amar. Fica até o final que você não vai querer perder. Esse vídeo aqui pode até mesmo salvar vidas. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem? Você já teve algum histórico de problema do coração, AVC, infarto? Ou alguém na sua família já teve e por isso você se preocupa? Me conta aqui embaixo nos comentários. Primeiro hábito, gente, que muitas pessoas têm é levantar da cama que nem um foguete. Então, o ideal é que você passe a levantar da cama gradualmente. Durante o sono a gente fica muitas horas deitado, né? E quando a gente fica em pé, a gravidade se desloca muito rapidamente do sangue justamente para as pernas, para o abdômen, e o organismo precisa aumentar o tônus vascular, ou seja, a pressão ali dentro dos vasos, e ajustar a frequência cardíaca para manter a mesma perfusão cerebral, fazer com que o sangue chegue da forma que precisa ir para o nosso cérebro. Em pessoas idosas, pessoas diabéticas, pessoas com uma disfunção autonômica e usuários de alguns remédios, principalmente de remédio para pressão, essa compensação pode ser um pouquinho mais lenta, causando o que a gente chama de hipotensão ortostática. Ela está associada, inclusive, a maior risco cardiovascular e de AVC, e então é interessante que você tente fazer o que eu te falei, né? Levantar devagarzinho. O que você pode fazer é abrir o olho, você senta na cama, abaixa as pernas e depois você levanta. Nada de tocou de peito, tu sai levantando aí que nem um foguete. Isso pode ser um risco para você cair, desmaiar e até mesmo às vezes quebrar uma perna, quebrar um quadril, então muito cuidado. Segundo hábito que você deve incorporar é passar a beber água logo após acordar. Durante a noite a gente fica várias horas sem ingerir nada de líquido, né? Inclusive, muitas pessoas param de beber água horas antes de dormir para não ficar urinando de madrugada. E a gente continua perdendo água pela respiração, pela urina, pela pele. E em pessoas que já têm uma ingestão de água insuficiente, isso pode contribuir para um menor volume circulante do nosso sangue e piorar ainda mais aquela hipotensão ortostática que eu te falei antes. A desidratação importante também provoca algumas respostas compensatórias do nosso sistema cardiovascular. Então, o ideal é que você acorde de manhã, já bebe logo um copão bem grande de água, 200, 300 ml, e aí sim, depois você bebe café, faz seu café da manhã como você normalmente faz. Se você está gostando do vídeo, aproveita e deixa a sua curtida, ela é muito importante para mim. E se você quer ajuda para emagrecer, controlar o açúcar do sangue e diminuir a inflamação, dá uma olhada nos meus desafios 10 dias que eu tenho aqui, cada um para uma dessas questões. Todos eles com dicas, receitas diárias, você vai adorar com certeza. Outra coisa importante é evitar banhos muito quentes, aquele banho pelando, sabe? Logo de manhã, essa água muito quente em contato com o corpo de manhã pode causar uma vasodilatação periférica. E com os vasos vasodilatados, né, a pressão pode cair e o coração precisa adaptar os batimentos, a frequência cardíaca dele. Isso pode ser particularmente preocupante para pessoas idosas, pessoas que estão desidratadas, com hipotensão ortostática que eu te falei, e que usam alguns remédios para o coração. Então, o mais interessante é que você, se você tem o hábito de tomar banho logo de manhã, seja um banho agradável, morno, da temperatura da sua pele. Não precisa ser um banho gelado, mas um banho muito quente pode trazer riscos para você. Quarto hábito interessante é você acrescentar algum tipo de movimento leve aqui. O movimento é muito importante porque quando a gente contrai as pernas, por exemplo, quando a gente caminha, ou quando você fica na pontinha do pé, né, em pé abaixa, ou você sobe dessa escada, ou você fica mais ativo ali de manhã, você começa a favorecer o retorno venoso. Além disso, a atividade muscular aumenta o fluxo sanguíneo e estimula mecanismos relacionados à produção de óxido nítrico e função do endotelial dos nossos vasos. Ao longo do tempo, essa atividade física regular pela manhã pode ajudar a melhorar também a pressão arterial, a sensibilidade à insulina, a própria função dos vasos, né, a função vascular e outros fatores que estão ligados a riscos de infarto e AVC. Inclusive, as sociedades de cardiologia recomendam reduzir o comportamento sedentário e aumentar mais a atividade física. Obviamente que o exercício físico é importante, mas ser uma pessoa mais ativa já diminui um pouco o risco cardiovascular. Então, se você já começar logo de manhã, você já começa a acumular esse nível de atividade física maior ao longo do dia e facilita o seu processo. Quinto hábito é você evitar um café da manhã desequilibrado, muito rico em sódio, em ultraprocessados, embutido, presunto, mortadela, bacon, salame, carne processada, alguns queijos ultra gordurosos, biscoito de pacotinho, produto industrializado.
podem conter bastante gordura ruim, bastante sódio, e esse excesso habitual de sódio favorece a retenção de água, a gente sabe disso, né? Expansão do volume do sangue e podem levar ao aumento da pressão arterial em algumas pessoas. A gente sabe que a hipertensão é um dos principais fatores modificáveis para AVC e também contribui fortemente para as doenças coronarianas. Já o excesso de açúcar e de carboidratos, né, provoca picos rápidos de glicose, de insulina, e quando isso acontece repetidamente, pode favorecer a resistência à insulina, triglicerídeos elevados, até mesmo levar a um diabetes tipo 2. Então, isso também acaba sendo um fator de risco cardiovascular para a gente. Além disso, esses picos de glicose já logo pela manhã podem aumentar o ganho de peso, aumentar o estresse oxidativo e prejudicar as paredes dos vasos. E a longo prazo, esses problemas, essas alterações favorecem o aparecimento de aterosclerose e aumentam o risco de infarto e AVC. Então, o ideal é que a alimentação seja equilibrada, né? Com carboidratos de baixo índice glicêmico, com gorduras saudáveis, com proteínas. Eu tenho muitos vídeos aqui falando do melhor café da manhã, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Sexto hábito é já tentar não começar de manhã naquele pique do estresse, né? Existe de manhã realmente um pico de pressão arterial que é mais fisiológico. Na passagem do sono para a vigília, ocorre um aumento da atividade simpática e mudanças na pressão, na frequência cardíaca podem acontecer. Isso é normal fisiológico, como se estivesse preparando o nosso corpo para a gente acordar. Então, eventos cardiovasculares também apresentam ritmos circadianos com maior incidência em determinadas horas do dia. Por isso que eu te falei que muitos desses eventos ocorrem logo pela manhã. Então, imagina você já ter esse risco aumentado e ainda colocar uma situação de estresse agudo, né? Isso aumenta a catecolamina, frequência cardíaca, pressão, pode levar a vasoconstrição. E uma pessoa, por exemplo, com placa de ateroma, com hipertensão importante, essas respostas cardiovasculares estressantes não são desejáveis. Então, o ideal é que você maneje, né, o estresse, evite notícia ruim de manhã, acordar já pegando o celular, vendo um monte de tragédia, um monte de coisa que te deixa irritado, raivoso. Isso ajuda também a sua saúde cardiovascular. Por último, mas não menos importante, de manhã, normalmente o horário que muitas pessoas tomam medicação. Então, toma corretamente os medicamentos prescritos para aquele horário. Esse provavelmente é um dos mais importantes e uma das que as pessoas menos prestam atenção, né? A gente fala assim, minha pressão já tá boa, acho que eu já não vou precisar tomar o remédio. Meu colesterol anda bom, eu não preciso tomar o remédio. Então, quando tem indicação específica, é muito importante sim que você trate os remédios na hora, na dose que o médico passou. Não existe regra que fale assim, depois que eu começo a ficar alguns dias bem, eu posso parar de tomar o remédio por conta própria. Isso é super perigoso para você. Nunca pare de tomar o remédio por conta própria, nunca mude a dose, diminua, já tô ficando bom para diminuir. Não faça isso, é super perigoso para você e pode inclusive aumentar o seu risco de problemas no período da manhã. Me conta aí qual desses hábitos mais te surpreendeu e qual deles você já vai começar a colocar em prática hoje mesmo. Eu vou adorar ver o seu comentário. Deixa curtida no vídeo que isso me ajuda muito e compartilha com quem gostar e com quem precisa. Vamos ampliar nossa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!